Seja bem-vindo a mais essa edição da Academia de Liderança. Hoje, nosso objetivo é falar de uma frente muito relevante, que é a remuneração, como funciona essa política, as regras, enfim, quais são aí, qual é o detalhamento desse assunto para a realidade da Pride. Então, vou percorrer alguns slides aqui, alguns conteúdos para munir vocês com esse básico, para que vocês possam atuar na posição de líderes, como parceiros de recursos humanos, compartilhando, gerindo esse tema tão relevante. É uma frente que precisa sempre estar sendo trabalhada em conjunto. Recursos humanos munindo com políticas, com regras, e o gestor trazendo ali o impacto disso para a realidade, a sensibilidade, enfim, tá bom? Então, o objetivo dessa edição de hoje é que possamos, então, percorrer todos os modelos, todos os fatores aí desse processo, garantindo que vocês tenham condições de atuar da melhor forma como líderes e gerindo esse tema, que é um tema que faz parte também aí do papel do líder. Então, vou começar aqui com dois modelos de remuneração norteadores das nossas práticas. Então, nós temos a remuneração coletiva, que está basicamente associada ao programa Boa Pride, um programa que determina indicadores e metas de forma coletiva, onde o objetivo é conectar todos em cima de um mesmo objetivo, em cima de um mesmo norte, e que os esforços sejam alinhados para esse atingimento. Então, essa é uma remuneração que acontece uma vez por ano e está associada à apuração, ao atingimento desses indicadores. Já do aspecto individual, aqui a gente tem desdobramentos relacionados à meritocracia, à promoção, à reposição de inflação, mas que, então, elas mexem o ponteiro mais na remuneração do indivíduo. Então, o indivíduo vai poder ascender em relação ao seu salário fixo, vai ter um incremento no seu salário fixo a partir das regras da equiparação, da promoção, do enquadramento, da meritocracia, e, portanto, esses dois modelos de remuneração, eles se complementam. Entendendo que a estratégia da Pride é uma estratégia de retenção dos nossos colaboradores, entendemos que essa composição nos traz assertividade, nos traz diferenciação e nos traz aí condições de garantir que o engajamento seja alto dos nossos colaboradores. Seguindo adiante, vamos entrar um pouco mais no detalhe do Voa Pride. Ele é um programa relacionado, então, a indicadores coletivos. Então, esse aqui é o mapa de indicadores que foram escolhidos para 2026. Então, nós temos a margem e a geração de caixa, que são dois indicadores gatilho, ou seja, só atingimos a elegibilidade ao recebimento do programa se esses dois indicadores forem atingidos de forma concomitante. Se atingirmos margem, mas não atingirmos geração de caixa, não teremos o pagamento. Os demais indicadores, então, eles estão associados a percentuais diferentes, cada linha dessa, VGV lançado, VGV vendido, IDF, IDR, despesa operacional, tem um peso respectivo, e aí, a partir da apuração, se faz a checagem, né, de qual que é o percentual total de recebimento do bônus. Esses indicadores somados representam 100%. Cada ciclo vai elencar indicadores diferentes. O ciclo de 26 está com esse foco, mas é uma deliberalidade da empresa escolher quais são os indicadores e também setar as metas. Com certeza, as metas que são setadas são metas atingíveis para justamente impulsionar as pessoas a buscarem esse resultado e são feitas com base no histórico.
Então, dos anos anteriores, de fato, o que a gente já conseguiu alcançar, mais as projeções das entregas, das despesas, dos custos que teremos no próximo ciclo para compor, de fato, o valor setado como norteador aí, como valor de meta para ser buscado. Esse programa, ele tem algumas regras. Então, hoje a elegibilidade é para todos os colaboradores, independente de nível, com exceção do time de corretores, de promotores, de estagiários. Além disso, você precisa ter trabalhado pelos menos 3 meses dentro do ciclo. Então, estamos falando aqui do programa 2026, que será pago em 2027. Portanto, o colaborador elegível terá que ter trabalhado pelo menos 3 meses durante o ano de 2026. Como eu disse também, o programa é anual e ele tem modificações a cada ciclo. A empresa tem total deliberalidade para fazer quaisquer modificações e, inclusive, para manutenção ou não do programa. O pagamento é sempre realizado em abril do ano seguinte, então, se estamos falando do programa 26, o pagamento aqui é abril de 2027. Cada colaborador pode chegar aí ao atingimento de até um salário, dependendo do atingimento dos indicadores. Então, se não bater todos os indicadores, com certeza não tenho o 100%. Mas, como eu também já expliquei, os gatilhos são os elementos que garantem a elegibilidade ao recebimento. Além de falando de regras, colaboradores que são elegíveis à avaliação de performance têm também uma composição importante a considerar. Nós temos 2 ciclos de avaliação no ano. Portanto, para aqueles colaboradores que tiveram nesses 2 ciclos nota 3 ou acima, vão receber integralmente em cima da apuração daquele ciclo. Se o colaborador teve 2 nota 2, não irá receber nenhum valor. Se teve uma nota 2 e uma nota 3, 4 ou 5, recebe 50% do valor. Então, essa é parte também dessas regras. Esses indicadores comuns, eles são muito potentes no alinhamento, na colaboração, no apoio. Então, entendemos que essa ferramenta é uma ferramenta bastante relevante para evoluirmos nesse trabalho em parceria dentro das áreas da empresa como um todo. E toda a comunicação relacionada a esse programa acontecerá sempre nas sessões de comunicação. Normalmente, a cada 3 meses, fazemos uma sessão de comunicação, trazendo status aí do negócio de uma forma geral, e ali a informação desses resultados é compartilhada. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho da política de cargos da empresa. Então, para que vocês possam entender os mecanismos de remuneração, é preciso entender algumas regras básicas. Então, para começar, estamos falando aqui que a Pride, ela sim tem uma estrutura de cargos e salários, e que ela norteia, então, toda a visão da remuneração, das promoções, do desenho de estrutura. Portanto, há uma lógica, há uma estruturação, e, inclusive, quando há uma cadeira nova, também há uma pesagem desses cargos, justamente para tentar trazer mais transparência, mais clareza, e que por isso é preciso consultar recursos humanos em qualquer situações que envolvam esse tipo de discussão. Essa política também contempla regras claras de alteração salarial, de evolução de carreira, que também precisa ter regras, precisa ter norteadores claros, garantindo equidade interna, é algo que é bastante importante aí para nosso engajamento, para nossa retenção. E aí, falando das modalidades de movimentação salarial, temos algumas possibilidades. Então, a gente tem o formato número 1, que é o de reposição de inflação. Então, uma vez por ano, seja colaborador CLT, seja colaborador PJ, haverá um momento de
ajuste desse valor de salário fixo. O colaborador CLT passará a receber o ajuste acordado dentro do dissídio da categoria e o PJ terá o ajuste baseado na reposição da inflação dos últimos 12 meses. Ambos são proporcionais aí ao período de trabalho, mas minimamente uma vez por ano haverá, então, essa reposição da perda que o colaborador tem com o crescimento da inflação. Além disso, temos a modalidade de meritocracia. A meritocracia é um aumento salarial associado à performance. Para eu pleitear uma meritocracia, o colaborador precisa ter nota 4 ou nota 5 na avaliação. Lembrando, nossa régua, 1, muito abaixo do esperado, 3 esperado, 4 além do esperado e 5 muito além do esperado. Portanto, para a regra da meritocracia, apenas os 4 e 5 são elegíveis. Não é uma obrigatoriedade que todo ano, mesmo que você tenha nota 4 ou 5, você receba um movimento salarial. Porque também depende da tabela salarial, também depende dos colegas que estão fazendo parte dessa mesma estrutura, enfim, tem alguma série de regrinhas que recursos humanos acaba compondo nessa definição. Mas, no geral, esse é o formato desse pilar e ele pode acontecer aqui uma vez por ano. Promoções também são possíveis e aqui a promoção ela está associada a um aumento salarial relacionado a uma cadeira que se modificou. Então, eu ocupava uma cadeira de analista júnior, mas eu tenho atribuições diferentes que foram somadas nessa cadeira, fazendo com que essa cadeira se tornasse um analista pleno. E, portanto, se justifica um incremento aí de nível, e por isso é devida uma promoção. A promoção pode acontecer em qualquer momento do ano e ela está associada também a uma performance alta. Então, dentro dessas mesmas categorias de notas, promovidos deveriam ter nota 4 ou nota 5. É normal que não aconteça mais do que uma vez ao ano, porque uma pessoa senta na cadeira, ela vai ganhar maturidade, ela vai levar um tempo para de fato conseguir performar. Então, existe uma frequência maior aí, um intervalo maior, na verdade, entre uma promoção e outra. E para finalizar, temos a modalidade de enquadramento. O enquadramento, ele está associado a alguma situação de desalinhamento do valor praticado com a política, com o piso salarial. Então, a qualquer momento é possível que se faça esse enquadramento para um colaborador, e aqui não está associado à performance, está associado a alguma correção de prática salarial. Todas essas práticas, como eu já mencionei antes, precisam ser revistas, discutidas com o seu RH e também precisam estar contempladas em orçamento. O orçamento de pessoas, ele traz esse momento de discussão de casos de meritocracia e promoção, então, não havendo essa definição, o gestor fica limitado a não poder fazer movimentações salariais. Ainda olhando para a nossa política de cargos, também é importante entender que nós trabalhamos aqui com um método que se chama carreira Y. A carreira Y, ela está baseada na lógica de que, num determinado momento da carreira, se define qual é o eixo que será seguido. Se será um eixo de gestão ou se será um eixo mais técnico. Empresas de tecnologia, de análises científicas, enfim, acabam tendo essa carreira técnica muito mais robusta. Na nossa realidade, ainda que tenhamos os nossos engenheiros
que tem, né, que existe uma exigência técnica, ainda esse time acaba estando muito mais no eixo de gestão. Aqui a gente exige que as pessoas sejam técnicas, mas também sejam gestoras, que aí é o lado gestão dessa carreira Y, certo? Então, vamos começar da base. Normalmente eu começo como estagiário, um auxiliar, eu vou ascender para um assistente, depois eu vou ascender para um analista, e aí entra esse momento mais carreira, de divisão de carreira. Se eu me torno já um supervisor, um líder, eu já estou seguindo no eixo de gestão, e aí os próximos passos são uma coordenação, uma gerência, uma diretoria, e se eu sigo um pouco mais técnico aqui, eu posso me tornar um sênior, um especialista, e claro, depois eu posso até ascender para uma cadeira de gestão numa posição de gerência, por exemplo. Não significa que, à medida que eu escolhi um dos eixos, eu não possa navegar no outro, sim, é possível. Mas o que é importante aqui? Que a gente entenda que um analista sênior não pode reportar para um líder, porque eles estão num eixo de carreira diferentes, mas no mesmo nível, assim como o coordenador está para o especialista. Então, para que a gente possa garantir uma remuneração condizente, essa regra precisa ser respeitada. Uma remuneração de especialista, ela está muito mais próxima a uma remuneração de coordenador, assim como de um analista sênior está para a remuneração de um líder. Então, esse cuidado com as linhas de reporte permite que a gente tenha as diferenças salariais suficientes entre níveis e consiga respeitar nossa política de cargos. Além disso, é preciso olhar para essa estrutura para a gente nortear o crescimento do nosso time, né? Então, as pessoas entenderem quais são as possibilidades. Então, eu saindo da cadeira de analista pleno, para onde eu posso ir, certo? Eu posso subir para uma analista sênior, eu posso subir para uma cadeira de liderança. Se eu sou um líder, eu posso subir para uma cadeira de coordenação. Nosso aproveitamento interno na Pride é muito alto, a gente dá muita oportunidade para as pessoas. Então, esse entendimento básico dessas possibilidades acaba ajudando com que as pessoas tenham mais informação e, consequentemente, possam gerir sua carreira aí de forma mais ativa. O nosso time de engenheiros, ele aqui nesse gráfico, ele está ali no mesmo nível dos coordenadores, né? Então, coordenadores e engenheiros acabam que lideram times diferentes, né, de formas diferentes, mas estão enquadrados aí na mesma linha da categoria de cargos. Então, esse foi um básico aqui da nossa estrutura de cargos e salários. Qualquer dúvida, consulte o seu apoio em recursos humanos. Teremos aí o prazer de ajudá-lo a entender e a guiar suas decisões em linha com as frentes de remuneração.